acontece a esmo como algo sem pé nem cabeça. E muitas pessoas vivem dessa forma, né? Se você perguntar para elas o que é o mundo, elas vão dizer, bom, o mundo é isso aí, as coisas ocorrem ao acaso, sem pé nem cabeça, e eu vou vivendo nesse caos e é isso mesmo, vamos para frente. Muitas pessoas pensam nisso. Nesse caso, devemos dizer que as observações de um cientista natural realmente dizem respeito a coisas que, em última análise, são irracionais. Se a gente vive em torno de que tudo acontece ao acaso, e se o cientista está buscando uma ordem racional na natureza, mas se essa ordem nós acreditamos que não existe, tudo vive ao acaso, então todo esse processo, até mesmo da ciência, é irracional. E é interessante como nós nos tornamos confusos com relação a isso, porque muitas vezes uma pessoa diz: eu não acredito em nenhum tipo de ordem, eu não acredito em nenhum tipo de sequência, eu não acredito em nenhum tipo de ordenação ou normatização. Tudo ocorre ao acaso, nada tem sentido, nada faz sentido, tudo é sem pé nem cabeça. Mas quando você vai verificar, às vezes a pessoa é hipocondríaca e na sua hipocondria ela busca todos um conjunto de racionalidade, todo um conjunto de normatização que vem a partir dos fármacos e dos profissionais habilitados para tratar supostas doenças, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa é um processo quase que esquizofrênico, ao mesmo tempo que a pessoa diz que não tem nenhuma ordem, não tem nenhum sentido, nada faz sentido, tudo acontece ao esmo, ela busca algo que é, em última análise, profundamente eivado de sentidos e de ordenamentos, de causas e efeitos, que é no caso a ciência e no caso o fármaco. Ela acredita, muitas vezes hipocondríaca, acredita que tem alguma doença e ela lê lá a bula do remédio e diz lá, se você tomar esse remédio, se tomar nessa quantidade, dá lá a posologia e tal, e de tantas em tantas horas, tudo, a sua doença vai ser curada. E ela acredita então que se ela seguir aqueles passos, aquela ordenação, aquele sentido, ela vai se curar. Mas ela mesma, enquanto pessoa, acredita que o mundo não faz nenhum sentido. Isso é bem complicado e mostra a que ponto nós chegamos. Continuando o texto, ele faz aqui então uma pergunta. Ou não é possível que exista uma força racional, uma força criadora, ou de alguém, ou de algum tipo que opere nos fenômenos naturais e através deles, mas que deles não dependa para sua própria existência. Isso aqui foi bastante perdido, principalmente a partir da modernidade e, além dela, acreditar em uma força racional, uma força criadora que opere nos fenômenos naturais, através deles, e que não dependa deles para a sua própria existência. Em geral, a partir da modernidade, a gente cai numa dimensão de, primeiro, divinizar a natureza, torná-la as dimensões do panteísmo, que são assim, tudo é Deus, quer dizer, Deus deixa de ser para além da obra criada e passa a se misturar, passa a se confundir com a existência. E isso me parece que só nos trouxe confusões muito fortes. Então, continuando o texto, ele vai fazer então uma outra pergunta. O mundo não faz mais sentido, bem como nosso pensamento acerca dele, nosso comportamento dele, dentro dele, se pressupormos o conceito bíblico de Deus como seu autor e sustentador, quer dizer, acreditar no Deus bíblico enquanto autor e sustentador. Muitas vezes as pessoas nem param para se perguntar acerca disso. E isso é muito complicado, porque aqui trazendo outra lembrança de faculdade, essa não aconteceu comigo, mas uns colegas me relataram que uma pessoa chegou e começou a criticar Deus, o Deus bíblico, começou a criticar a Bíblia e utilizou vários argumentos, vários filósofos, tudo muito bonitinho, ordenado, tal. E eles ouviram, argumentaram um pouco, tal, mas ouviram mais a pessoa. E ao final eles perguntaram assim: tu já leu a Bíblia? Que é a pergunta mais básica, né? Se você está criticando algo, você deve ter um certo conjunto de críticas interessantes em termos disso. Aí a pessoa titubeou, disse que tinha lido tudo e eles disseram não leu. A gente tá percebendo aqui que você não leu a Bíblia.
Então a pessoa critica uma coisa que nunca leu, ou que leu somente por comentários que outros fizeram. Quer dizer, eu vou procurar entender a Bíblia, por exemplo, a partir de Nietzsche. Nenhum problema em ler Nietzsche, em refletir acerca de Nietzsche. Mas eu tenho que conhecer antes a Bíblia. Isso se chama honestidade intelectual, no mínimo, para falar o mínimo. E continuando o texto aqui, terminando o texto, talvez queiramos ter mais tempo e evidências antes de tomar nossa decisão. Mas não podemos continuar a adiar a pergunta sem incorrer na acusação do escapismo intelectual. Está um pouco no que se falou, quer dizer, intelectualmente, no mínimo, você tem que ler a Bíblia. Se você já critica a Bíblia, mas se você nunca parou para ler a Bíblia, leia. Quer dizer, Deus nos dá liberdade para acreditar ou não acreditar. Isso se chama livre-arbítrio. Deus não nos criou enquanto máquinas pré-determinadas, mecânicas, criados para acreditar diretamente nele. Não, o amor, e aqui é onde a gente volta à dimensão do pai e do filho, qual seria o pai que iria querer comprar o amor do filho? Infelizmente é o que muito ocorre hoje, não é? Quantos pais não querem comprar o amor dos seus filhos? Um computador, um tablet, mais à frente um carro. Mas não é o caso de Deus. Então acaba sendo um escapismo intelectual. E aí a última frase aqui do Colin Brown: e acima de tudo, passar pela vida adiando a ponderação acerca das questões últimas do homem significa perder a razão de ser da vida humana. Quer dizer, aquilo que Platão já falava, não é? A vida tem que ser refletida, a gente tem que refletir acerca de nós mesmos. Quer dizer, se a gente está vivendo unicamente pelos sentidos, pela satisfação dos prazeres, pela satisfação gastronômica, vivendo para os nossos estômagos, para os outros sentidos, para os outros prazeres. Quer dizer, onde é que está uma reflexão sobre as questões últimas do homem? As famosas frases, né? Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Quer dizer, se você não para pensar em torno disso, me parece bastante complicado. Quer dizer, viver me parece estar muito ligado a se fazer também essas perguntas, né? Sobre o risco, como ele diz aqui, de perder a razão de ser da vida humana.